Evangelho, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionado, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a última parte do 7º capítulo do Evangelho de São Marcos. Ontem, nós demos início à narrativa que vai até a conclusão do 10º capítulo, em que São Marcos descreve acontecimentos da viagem de Jesus fora da região da Galileia até a chegada a Jerusalém. E hoje Jesus está atravessando a região da Decápole depois de percorrer a cidade de Sidônia. E nós vemos que mais uma vez ele vem interceptado por um grupo de pessoas que trazem a ele um homem surdo e mudo. Essas duas deficiências na Sagrada Escritura com muita frequência aparecem juntas, porque existe uma intenção do escritor eclesiástico em nos ajudar a perceber, a partir do símbolo dessas duas enfermidades, algo de muito significativo sobre a nossa vida espiritual. Ao mesmo tempo, hoje, que Jesus cura a surdez, também cura a limitação da fala daquele homem que vem até ele. Estamos diante de alguém que não conhece a tradição de Israel, não é um israelita. Então, assim como a mãe fenícia, que ontem veio até Jesus suplicar por sua filha, para que o Senhor a libertasse da possessão diabólica, também esse homem de hoje, que é apresentado ao Senhor, traz consigo apenas o conhecimento da fama de Jesus, de que passa ali alguém que tem o poder divino em seu favor e que com amor olha por todos aqueles que vêm até ele. Então estamos diante de um homem, atenção, que não conhece da fé, a fé de Israel. Ontem o padre citou o texto de São Beda Venerável, comentando a passagem da Cirofenícia que vai até Jesus interceder por sua filha, que está sob a possessão do demônio. E eu não completei uma parte da referência ao texto que faz menção àquela declaração que é um dito popular da época, em que Jesus diz à mulher: não fica bem que se tire o pão da mesa dos filhos para se lançar aos cachorrinhos. Que, olhando com os olhos do nosso tempo e fazendo esse anacronismo, poderemos entender aquilo dali como uma grande ofensa e diminuição, mas Jesus está usando uma expressão da sua época para dizer que existe uma prioridade, existe uma precedência que ele deve cumprir e que primeiro vai anunciar da salvação àqueles que participam da fé de Israel.
completando assim o anúncio da salvação. A fé completa, ela se conclui na vinda do Messias, no anúncio da redenção trazida pelo Messias. Bom, ali temos a plenitude da fé. A resposta daquela mulher foi uma resposta ao mesmo tempo delicada, criativa, por que não dizer bem-humorada, mas uma resposta de profunda submissão e, sobretudo, de confiança plena. A resposta daquela mulher foi um ato de fé. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, também nós buscamos desse mesmo alimento. Também nós buscamos dessa mesma mesa. Também nós buscamos participar daquilo que é entregue. E que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs, o vigor de fé dessa mulher que com tanto amor e entrega se confia inteiramente nas mãos do Senhor. São Beda, ele escreve assim: ó mulher, grande é tua fé, seja feito como desejas, diz o Senhor. Sim, a cananeia tem uma fé muito grande, sem conhecer os antigos profetas, nem os recentes milagres do Senhor, nem os seus mandamentos, nem as suas promessas, e para mais, repelida por ele, por palavras que poderiam ser entendidas como um distanciamento, ela persevera no seu pedido e não se cansa de insistir junto daquele que apenas a fama lhe tinha indicado ser o Salvador. Por isso a sua oração foi atendida de forma tão espantosa. E é verdade, porque no Evangelho de Marcos o texto é mais enxuto, como nós já falamos, e fica bem marcado isso. No mesmo momento, a sua filha foi curada. E São Beda vai concluir o texto dizendo: aquela que se apresentou como um cachorrinho aos pés da mesa do Senhor, foi por sua fé introduzida no rebanho das ovelhas de Israel. E aqui São Beda faz o jogo de palavras para falar do rebanho de Cristo, bom pastor. Aquela que estava à mesa como um cachorrinho que espera as migalhas, agora faz parte do rebanho do bom pastor. Fantástico, meus irmãos, essa imagem. E por que o padre está fazendo essa retomada do texto de ontem? Para a gente entender que o discurso e os gestos de Jesus cumpridos ontem, bem como os que serão cumpridos no texto de hoje, fazem parte de uma catequese. Os padres da igreja quase que imediatamente viram os simbolismos do rito do batismo acontecendo na cura do surdo-mudo do texto de hoje. Por quê, padre? Porque eles não pertencem à tradição de Israel. Então Jesus, ele lança a mão daquilo que seria um gesto ritual para que eles pudessem alcançar o conhecimento do anúncio do Evangelho. Isso é muito delicado e ao mesmo tempo muito interessante. Jesus poderia curá-lo sem absolutamente fazer nada, como por exemplo o centurião. O centurião está numa região judaica, conhece a tradição de Israel, conhece porque precisa exercer o seu governo naquela região das suas tropas e com o tempo toma parte no conhecimento daquilo que é próprio da religião dos judeus. Então, quando ele manda o seu enviado, o seu representante até Jesus, ou na outra narrativa é ele mesmo que vem até Jesus, suplicar pelo seu servo que está enfermo, ele já passou por uma, digamos assim, introdução na fé. E o Senhor
Ele pede uma única palavra e o Senhor diz: vai, e o seu empregado foi curado. O cego da estrada, Bartimeu, que grita: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Quando é levado até Jesus, Jesus diz: o que queres de mim? E ele diz: que eu veja novamente, Senhor. E o Senhor o cura sem encostar as mãos nele. Mas diante desse homem que não vem da tradição de Israel, que não é um filho de Israel, que não recebeu a fé vinda dos patriarcas, que não conheceu o anúncio dos profetas, que não conheceu tampouco a lei mosaica, o Senhor, mas que vem ao encontro de Jesus, isso é belíssimo, porque aqui está acontecendo aquilo que é o anúncio aos povos. Como Jesus recebe aqueles que não vêm da fé de Israel. E com que delicadeza os homens procuram Jesus, mesmo não tendo feito o percurso, digamos assim, da história da salvação, acompanhando desde os patriarcas até o momento presente da vinda do Messias. Como o Messias recebe a todos, meus irmãos, vocês estão percebendo isso? Os reis do Oriente que vieram no dia do nascimento de Jesus também não conheciam a tradição de Israel como israelitas, mas conheciam as Escrituras por conta da formação que possuíam e por serem doutos, serem homens de grande cultura e saber. Conheciam a partir daí, mas vinham de outras culturas também. E vieram até Jesus e foram recebidos, como nós meditamos alguns meses atrás, pela Virgem Maria e São José, que lhes apresenta o menino. Tendo passado antes pela vilania, pelas mãos e sob a vilania de Herodes e dos sacerdotes e escribas que o acompanhavam naquele momento. Mas foram até ele e foram recebidos. Eis que agora também, essa mulher e agora esse homem trazido por outros, chega até Jesus assim. Como falava São Beda, aqui também esse homem, surdo e mudo, vê em Jesus, não conheceu os profetas, nem conheceu a lei mosaica, mas vê em Jesus o seu Salvador. Vê em Jesus Deus. Eis ali verdadeiramente o Filho de Deus. E trouxe, com a ajuda de muitos que o levaram até ali, a sua vida para colocá-la com suas dores e feridas diante desse Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor então toma-o, leva-o para um lugar à parte, fora da multidão. Depois, o Senhor coloca os dedos nas suas orelhas. Depois a saliva em sua língua. Esse gesto de colocar o dedo sobre as orelhas, o gesto de tocar, como nós já vimos em outro momento, não é exclusivo da tradição de Israel, mas do Oriente, significa tomar parte naquilo que é a dor e o sofrimento do outro. Lembra a meditação que falamos sobre o leproso? Muito bem, aqui se aplica de novo o resgate do mesmo símbolo. O Senhor toca sobre a surdez, toca sobre aquilo que é a dor daquele homem, toca sobre a dormência dos seus sentidos, toca sobre os seus ouvidos que estão fechados, pois não recolhem aquilo que é a ele oferecido. O Senhor toca, Deus toca sobre aquilo dali que será, como nós vimos, aberto. Deus lhe abre outra vez os ouvidos para ouvir. Os meus ouvidos, eles estão aqui, mas eles não são capazes de ouvir, mas Deus, quando quer e lhe é suplicado, toca e os meus ouvidos se abrem. Foi Deus que abriu meus ouvidos, é justo que eu escute por primeiro o que Ele tem a me dizer. Deus abriu os meus ouvidos não para eu fazer o que eu quero deles. Ele me restituiu uma graça. Então,
o meu agradecimento, ele precisa ter sempre essa certeza. Foram abertos por ti, Senhor. E a primeira voz que foi recolhida foi a voz do Senhor. Isso é belíssimo. É pelos ouvidos que nós vamos receber a fé. O Senhor toca a saliva de sua boca e depois toca com a saliva a língua daquele homem, em um claro gesto de transmissão. A palavra que ela é transmitida. A palavra de meus lábios agora será a palavra dos teus lábios. Os teus ouvidos se abrirão para receber a minha palavra. E essa palavra que você receberá, ela estará em seus lábios. Seus ouvidos se abriram para receber essa palavra, para agora os seus lábios proclamarem esta mesma palavra. Os ouvidos se abrem para acolher e os lábios se abrem para proclamar. A palavra que foi entregue é a palavra que agora está em seus lábios. Os seus ouvidos foram abertos para você recebê-la. Mas não se esqueça que os seus lábios foram consagrados para que você a proclame. Lembram do profeta Isaías? A quem enviaremos? Envia a mim, Senhor. A angústia do profeta que chorava, vendo que se perguntava quem seria enviado para anunciar a boa nova do Senhor. Ele então diz, envia-me, envia-me. E o anjo vai e pega com a tenaz a brasa ardente do altar e toca os lábios de Isaías e consagra os lábios de Isaías. Se queremos uma outra imagem ainda mais bela, podemos pegar dos padres da Igreja São João Crisóstomo, que diz a respeito do sangue do Cordeiro, assim como ele foi colocado sobre os umbrais das portas dos filhos de Israel na terra do Egito, para que o anjo exterminador, vendo, não ferisse o primogênito daquela casa e assim fugisse para mais longe possível e não tocasse a nenhum ali. Para mais longe ainda fugirá o demônio ao ver os lábios do cristão marcados com o sangue do cálice da Santa Missa, marcados com a Santa Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, isso é espetacular. Imaginar os lábios tocados pelo corpo e o sangue de Jesus, esses lábios marcados pela Santa Eucaristia, esses lábios que se abrem para receber a Santa Eucaristia, passam agora a também anunciar Cristo ao mundo. O que os nossos lábios receberam, nós nos admiramos da beleza de Jesus que toca com a saliva a língua do mudo para ele voltar a falar. Admiremo-nos então muito mais pela ousadia do Senhor e pelo infinito amor de entregar o seu próprio corpo e colocá-lo sobre os nossos lábios, sobre a nossa língua. E aqui o padre faz mais uma vez a beleza da imagem, ou melhor, a beleza, sabemos que é opcional. Agora, no tempo da pandemia, está restrito. Mas vejam como o Evangelho de hoje nos ajuda a admirar e a contemplar com maior profundidade espiritual o ato de receber a Santa Eucaristia sobre os lábios do próprio sacerdote que lhe entrega, o corpo de Cristo, amém, o sacerdote lhe entrega. Se foi fantástica e tocante a imagem do Senhor tocar com a sua saliva os lábios de um mudo para que ele voltasse a falar, e nisso se realiza o milagre, quanto mais tocante não é ver a Santa Eucaristia ser entregue para você e poder se ajoelhar diante do sacerdote e receber sobre os seus lábios a Santa Eucaristia, em gesto de humilhação e de entrega pessoal, lembrando que estamos diante do Senhor da glória, nos ajoelhamos para receber, e, enfim,
Ele entrega sobre os nossos lábios não mais a saliva, como outrora entregou aquele homem, mas agora o seu próprio corpo. Mas não para por aí. Esses foram os 2 gestos cumpridos que precisam das atitudes de Jesus que vem agora. Então, tocou a orelha, tocou com a saliva, mas em seguida levantou os olhos aos céus, mostrando, ou melhor, testemunhando o recolhimento em oração. Elevou os olhos aos céus, ensinando a suplicar ao Pai toda a graça necessária para a nossa vida. E em seguida suspirou em gesto de compaixão, pois havia tocado as dores daquele homem, tomado-as sobre si. Pegamos aqui a imagem do toque como no texto onde ele cura o leproso. Tomou sobre si as dores, entregou-as ao Pai em prece. Então, suspirar e elevar os olhos aos céus. E em seguida disse, Efatá, abra-te. A proclamação da cura, ela acontece a partir dessa aliança de amor. Tomo sobre mim as suas dores. Em ato de compaixão, elevo ao Pai e entrego por Ele a sua prece, que não é mais sua, mas é agora minha, pois por compaixão tomei sobre mim as suas dores e entrego em meu nome por ti essa prece, e o Pai me escuta. Estamos aqui anunciando o mistério da cruz, hein? É o mistério da cruz, vocês estão percebendo? É o mistério da cruz aqui. E ele suplica ao Senhor, e essa prece pela cura agora não é mais a prece do enfermo somente, mas é o próprio Filho de Deus, é no nome de Jesus que essa prece se eleva até o Pai, e o Pai escuta a súplica de amor do Filho, e o Filho então proclama Efatá, e se abrem os ouvidos e a boca. E assim no dia do nosso batismo, pela unção que recebemos, também os nossos ouvidos se abriram para ouvir a palavra de Deus, e os nossos lábios se abriram para proclamar essa palavra. A primeira abertura é para receber, a segunda abertura é para proclamar, para testemunhar, para anunciar. O Senhor, por seu amor e sua bondade, nos faz arautos da boa nova. Por isso, meus irmãos, as 2 coisas estão juntas. Como o padre falava no início, se encontram com muita frequência na Sagrada Escritura a cura da surdez e a cura da mudez, dos limites da fala, para manifestar que o homem sem fé balbucia, fala de maneira imperfeita, tem um anúncio que muitas vezes é incompleto, e por fim a voz desaparece. Vocês lembram de Zacarias no templo? Então, vocês notaram o detalhe que no dia da apresentação de João Batista no templo, Zacarias pede uma tabuinha para escrever João a seu nome? Isso revela que Zacarias não ficou só, ele ficou mudo, né? A tabuinha para ele escrever. E o texto diz que ele ficou mudo. Mas se vocês repararem um pouquinho antes, no mesmo texto, vocês vão ver que as pessoas fazem gestos para ele, para que ele possa entender. Mas por que fazem gestos se ele teria a audição perfeita? Então, alguns autores consideram nesse detalhe a aliança ou a relação entre as 2 condições. Alguns especialistas falam que a mudez pode levar com o tempo a uma dificuldade maior na audição, mas não entro nesse mérito. Mas o texto deixa transparecer, ao menos na indicação sobre essa simbologia, o que foi para Zacarias uma falta, foi na verdade a falta de fé, que o próprio arcanjo Gabriel anuncia para ele, por sua falta de fé.
porque não confiaste no que o Senhor lhe disse, porque seus ouvidos se fecharam ao que o Senhor falou. Então não é estranho que o texto fala da mudez, pois ele não pode proclamar, né? Ele não poderá anunciar. Se você não ouviu, você não pode anunciar. Se você não acolheu pela fé, você não pode proclamar. Então, ele fica mudo. Mas quanto mais a gente emudece, pior também se torna a escuta. Então, no momento em que falta a fé, os ouvidos se fecham. E, obviamente, o texto marca o elemento da fala, porque já tinha ali a declaração de que lhe faltou-lhe a fé pelo próprio arcanjo, mas também aparece discretamente essa dificuldade dele de poder ouvir. É preciso falar com ele em gestos para que ele entenda. Então, essa imagem do Evangelho de hoje marca a delicadeza do Senhor, que faz um verdadeiro rito para levar aquele homem a participar da fé. Todos esses símbolos poderiam ser muito bem conhecidos por ele, que não conheceu a tradição de Israel. Dessa forma, Jesus o introduz através dos ritos à compreensão do mistério que está sendo realizado, da graça que está sendo realizada, do milagre que está sendo realizado. O Senhor o introduz no anúncio do Evangelho, o introduz na fé no Filho de Deus. E aqui nós vemos que não dá para colocar limites. É preciso, o Senhor adverte para que não seja falado, vem o elemento do segredo messiânico, que já comentamos em outro momento, e a gente percebe que não dá. Uma vez que os lábios se abrem para anunciar e proclamar as alegrias do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos hoje e sempre proclamar com abundância as alegrias que o Senhor fez por nós, que os nossos ouvidos estejam abertos ao anúncio da palavra de Deus, estejam abertos e possam, por meio da fé, acolher tudo aquilo que o Senhor nos ensina e fala conosco, para que nós possamos proclamar o seu nome em todas as partes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.